Hello my friends and welcome back to another video where I, Paulo, respondo as suas perguntas. E você já sabe o que deve fazer para enviar suas perguntas, basta seguir aqui nas redes sociais e também não esqueça de se inscrever nesse canal e já clica no sininho para ser notificado de todos os vídeos novos. Deixa o seu joinha aí no vídeo and let's get started. A primeira pergunta, então, vem de Torres, ou vamos chamá-lo de Towers. Vocês não concordam? Ele diz o seguinte: devo usar do, does na frase Your dog eat anything? Ok? O seu cachorro come alguma coisa? Então, você precisa sim utilizar o do e o does. Pela última vez eu vou falar isso. Não, tô brincando. Então, você tem que usar o do e o does quando for fazer uma pergunta com qualquer verbo de ação. Qualquer coisa que você faça, ação mesmo, né? Comer, beber, esse tipo de coisa. Você vai usar o do ou o does, depende pra quem, né? Se for he, she, it, você vai usar o does. Se for o resto da galera, você vai usar o do. E também para o negativo. Então, olha só esse exemplo. Does your dog eat anything? Assim deveria ficar a pergunta que ele deu como exemplo. Does your dog eat anything? Ai, professor, mas por que eat? Se quando é dog é it, então tem que dizer it eats anything, né? Porque eu já disse que é na pergunta e no negativo o verbo, a ação, vai voltar ao normal. Porque de do já passou para does e aí o resto da frase já volta ao normal. Então vamos lá. Do you eat? Does your dog eat? Entendeu? Então a resposta para essa pergunta poderia ser yes it does ou no it doesn't. Então, does he or she bite? Ele ou ela morde? E algumas pessoas já podem dizer aí, ah, mas eu aprendi no meu curso que animais e coisas não se diz she e he, é somente it, então o cachorro não pode chamar. Pois lá nos Estados Unidos, as pessoas chamam o cachorro de she, he, né? Assim como no Brasil, as pessoas tratam como um filho, às vezes até melhor do que o filho, melhor do que uma criança. Vai entender? Eu não quero entender. Entenda você. Do you understand? Espero que você tenha entendido os meus exemplos. Então, does he or she bite? Ele ou ela morde? Aí você pode dizer, no, she doesn't bite. Mas o pior de tudo é aquele cara que fala, ah, não se preocupe, ele não morde. E aí você chega perto e... Ou quando ele vem correndo, né? É a coisa mais ridícula, quando um cachorro vem correndo na sua direção e o dono lá atrás gritando, o cachorro babando de raiva com os dentes pra fora e o dono lá atrás gritando, não se preocupe, ele não morde, fica paradinho aí que não vai acontecer nada. Pô, vai botar uma coleira no teu cachorro, né, cara? Ridículo. Próxima pergunta vem de André Vieira Ferreira. Ele fala, Paulo, tem uma dúvida meio boba. Vamos ver se é boba mesmo. Por que as palavras they e these e this soam como se fossem palavras iniciadas com V? Algumas pessoas entendem como V, outras como um F. É uma mistura dos dois que no fim das contas não é nada, porque a gente não faz esse som aqui. Estas palavras começam com o TH e o TH em inglês tem um som bem peculiar que nós não temos na língua portuguesa. Tem que botar a língua no meio dos dentes. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, que eu já expliquei exatamente os tipos de TH ali, os tipos de pronúncia e como se pronuncia o TH, então vocês vão curtir muito. Só lembre que não é V e nem F, é. Então, por exemplo, as palavras que ele citou aqui são they, this, these. Essas palavras começam com TH, por isso eu pronuncio desta forma, they, this, these. Não esquece de assistir o vídeo que eu ensinei o TH, o link está na descrição. A próxima pergunta vem de Jean Edu. Teacher, the ball is next to the table. A bola está do lado da mesa. Could it be written? Poderia ser escrito the ball is by the table. Então ele quer saber se eu posso usar, ao invés de next to, by the alguma coisa, né? É o seguinte, by seria mais como perto de alguma coisa e next to é realmente do lado de alguma coisa. Olha só este exemplo. Where are my shoes? Onde estão os meus sapatos? They are by the door, I think. Eles estão perto da porta, eu acho. They are near the door. Eles estão perto da porta. Então, by the door seria por ali, perto da porta. E near the door é perto da porta. Então, se eu quiser dizer que eles estão do lado de alguma coisa, they're next to the chair. Então, eles estão ao lado da cadeira. Essa, basicamente, é a diferença. A próxima
próxima pergunta vem de Nicole Satilho. Isso mesmo. E ela pergunta: tenho uma dúvida, professor. Você ensina o inglês britânico ou americano? Eu ensino o inglês americano, porque foi esse inglês que eu aprendi. Mas não é que assim, ó, não é um outro idioma. Eu ensino apenas a minha pronúncia, em sua maioria, inglês americano, porque foi esse inglês que eu convivi lá por quase 10 anos e eu sempre conheci mais pessoas que falam inglês americano do que inglês britânico, e sempre que eu aprendi, os materiais que eu estudava, em sua maioria, são americanos, certo? Até hoje. Mas o que não vai fazer, assim, digamos, uma grande diferença você, eu aprendo inglês britânico ou americano, se eu aprender um, eu consigo entender o outro? Sim, você consegue entender um ou outro, e nos dois você vai aprender e vai ter uma hora lá que você não vai entender o que as pessoas vão falar, porque determinados sotaques dentro dos Estados Unidos e dentro da Inglaterra, enfim, ou de outros países, Irlanda, você não vai entender porque são sotaques bem difíceis, então você vai ter que ir afiando o seu ouvido aí. Mas quando fala o standard English ali, que as pessoas falam aquele inglês padrão, tipo um repórter falando português, eles vão falar o mais correto possível, né? As palavras bem pronunciadas. Você não vai achar um repórter aí com um sotacão pesado aqui no Brasil da mesma forma lá fora. Então, estude o inglês britânico ou americano. Se estiver estudando comigo, vai estar aprendendo o inglês americano, ok? A última pergunta vem de Abraão Felipe e ele diz o seguinte: uma dúvida que tenho é quando usar o did e quando usar o verbo no passado. Quando utilizar o did e quando utilizar o verbo no passado? Bom, quando você utilizar o verbo no passado, você não vai usar o did. Eu acabei de inventar essa regrinha aqui agora. Então você só vai utilizar o did em perguntas e frases negativas. Frases positivas, você vai usar o verbo no passado. Então vamos ver alguns exemplos. Yesterday I worked very hard. Então, ontem eu trabalhei duro, muito duro. Agora a pergunta: did you work hard yesterday? Você trabalhou duro ontem? Did you work? Ok? Então, na frase positiva era yesterday I worked. Eu trabalhei, né? Com o ed no final. Agora, quando eu uso did para fazer uma pergunta, eu já coloquei o sentido de passado e aí a frase, o verbo volta ao normal. Fica did you work? Eu posso responder I didn't work hard yesterday. Então, de novo, eu já estou usando did e aí eu não preciso utilizar worked, porque é uma frase negativa, vai usar o did. Então, I didn't work very hard yesterday ou hard yesterday. Então vamos lá. I worked hard. Did you work hard yesterday? No, I didn't. Não, eu não trabalhei. I didn't work hard yesterday. Eu não trabalhei duro ontem. Yes, I did. Sim, eu trabalhei. I worked very hard yesterday. Meus amigos, estas foram as suas dúvidas respondidas. Espero que vocês tenham gostado muito. E deixem suas dúvidas aqui embaixo, que talvez na próxima semana é a sua dúvida que será respondida. Não esqueça de seguir nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe. And as usual, I'll see you next class.